Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e vamos para mais uma aula. Pessoas, essa aula é uma continuação do conteúdo sobre metabolismo energético da célula. Se você não viu a primeira aula, que é a introdutória sobre esse conteúdo, clica aqui no cardzinho que vai aparecer para você ser direcionado para esta aula, beleza? Caso você queira continuar mesmo assim, porque você só quer saber sobre fotossíntese, você não quer saber do anabolismo e catabolismo, beleza, tamo junto, seguindo. Então, pessoas, vamos lá então. Então, nessa aula falaremos sobre fotossíntese, ok? Então, a gente terminou a aula passada exatamente com essa imagem, né? Fazendo aqui a relação entre a fotossíntese e a respiração celular, onde que a respiração celular ela faz uso de carboidrato, né? Essa glicosezinha aqui, C6H12O6, a tal da glicose, mais o oxigênio que você pega pela respiração. Então você come e você respira para que esta comida, né, esse carboidrato e esse oxigênio entrem na sua corrente sanguínea, vão para a sua célula e no interior da sua célula, por esta senhorita bem aqui, a mitocôndria, é quem vai pegar essas coisas e produzir energia. Como? Veremos na aula de respiração celular. Daí ela produz gás carbônico, né, o CO2, dióxido de carbono e água. Esses são exatamente as substâncias que são utilizadas pela fotossíntese para a produção de comida. O que a fotossíntese faz? São os fotossintetizantes, são seres autótrofos, ou seja, aqueles que produzem o próprio alimento. Que alimento é esse? Olha só, esse C6H12O6 e o oxigênio, a gente vai ver inclusive de onde que vem esse oxigênio, provavelmente você aprendeu errado isso daí, que é o que é usado na respiração celular. Então os fotossintetizantes, eles produzirem a comida e o oxigênio que eles mesmos vão usar para gerar energia. E esse processo gera como subproduto justamente o que eles vão usar na fotossíntese, ou seja, são processos complementares. Na verdade, a fotossíntese surgiu primeiro, né, e a partir daí, depois o mundo vai ficando abundante em oxigênio. A gente pode falar disso depois numa aula sobre a origem da vida e evolução. E à medida que o mundo foi ficando cheio de oxigênio graças aos fotossintetizantes, aí sim que vai surgir a via da respiração celular e os seres que conseguem fazer as duas coisas são autossuficientes. A gente não. As plantas, sim. As algas, também. Cianobactérias, também. Apesar de que elas não, no caso elas são procarióticas, né? Elas não têm mitocôndria, mas elas conseguem fazer um outro processo de geração, de degradação disso aqui para gerar energia. Beleza? Vamos para a nossa aula então de fotossíntese. Pessoas. Seguinte, vocês já devem ter aprendido em algum momento da vida de vocês que a fotossíntese é quem é a grande responsável pela oxigenação do planeta, não é mesmo? O oxigênio, ele é uma molécula na forma gasosa que não é abundante. Não obstante, é por isso que quando a gente olha para outros planetas, a gente vê, uma das coisas que a gente tenta ver é se tem traços de oxigênio, porque isso pode ser um indicativo de vida, porque neste planetinha que a gente chama de Terra, que é a nossa casa, foi assim que aconteceu. Né? Então a gente se baseia na história evolutiva do planeta Terra para tentar buscar vida em outros planetas que não sejam a Terra. Pode ser que a vida seja diferente? Pode. E aí, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre astrobiologia em algum momento. Deixe aí nos comentários, se quiser. Enfim, então a fotossíntese é esse processo de produção e manutenção da taxa de oxigênio. A oxigenação do planeta vem pelos fotossintetizantes. Aí, já fazemos a primeira pausa, porque provavelmente você aprendeu errado. Você aprendeu que a Amazônia é o pulmão do mundo e que a Amazônia é quem oxigena o planeta. Errado. Na verdade, a Amazônia ela tem um papel muito fundamental na subtração de gás carbônico da atmosfera. Se você quiser saber mais sobre isso, clica nesse cardzinho que vai aparecer aqui, que eu falei na aula de ecologia, a gente falou sobre isso. Agora, produção de oxigênio vem dos fotossintetizantes, principalmente os fotossintetizantes marinhos. Cerca de 60% de todo o oxigênio que está na atmosfera veio do mar, pelas algas e cianobactérias. Esses seres diminutos, eles
liberam muito mais oxigênio do que eles consomem. Então, por isso que eles acabam somando tanto com excesso de oxigênio para que vai para a atmosfera. Enquanto que uma árvore adulta de uma floresta, por exemplo, ela produz muito oxigênio, mas também gasta muito oxigênio. Quando a gente vai fazer a somatória, no geral fica um pouquinho positivo. Ela acaba contribuindo mais. De modo geral, florestas produzem mais do que gastam. De modo geral, tá? Agora, é pouco, porque todos os seres vivos que estão ali também estão usando esse oxigênio, então sobra pouco para ir para a atmosfera. Como eu falei, a maior parte do oxigênio vem dos mares pelas algas e cianobactérias. Já pega essa informação aí. Além disso, a fotossíntese ela é responsável pela produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. De modo geral, o que a fotossíntese faz é o que está representado nesta imagem. Então, olha só, ela consegue pegar a água, molécula inorgânica, mais o gás carbônico, molécula inorgânica, e fazendo uso da luz do Sol como fonte inicial direcionadora de energia, ela vai produzir uma glicose, que é uma molécula orgânica, vai produzir oxigênio, gás oxigênio, e o que sobrar vai ter uma sobrinha de água ali. E a gente vai ver exatamente de onde que vem isso. Então, olha só, a gente divide a fotossíntese em duas etapas. A gente chama de fase clara, que depende da luz para acontecer, então a fase clara só vai acontecer se tiver a presença de luz. E a fase escura, que a gente chama de escura porque ela não depende da luz, não que ela só vai acontecer na ausência de luz. Não confundir. Fase escura é simplesmente porque ela não precisa de luz para funcionar. Então, se tiver luz, ela pode estar acontecendo, se não tiver luz, ela está acontecendo também. Já a fase clara é luz dependente. Então, a fase clara só vai acontecer se eu tiver uma fonte luminosa para esse fotossintetizante. Beleza? Então, a gente tem a fase clara e a fase escura. De modo geral, a gente tem aqui essa fórmula geral da fotossíntese, que é o que a gente tinha visto no slide anterior, né? Eu tenho aqui água e gás carbônico, mais luz e clorofila. Vou produzir aqui glicose, água e oxigênio. Como? Que bom que você perguntou, que é isso que a gente vai ver. Mas antes, a gente tem que entender as estruturas relacionadas. Então, vamos pegar aqui como exemplo uma planta. No caso, especificamente, uma angiosperma. Beleza? Então, aqui na folha da angiosperma, quando eu olho no microscópio, a gente sabe que a célula vegetal ela é diferente da célula animal. Então, a célula vegetal ela tem algumas peculiaridades, né? A parede celular, entre outras coisas, ela tem também uma estrutura chamada de cloroplasto. Então, nos eucariotos, eu tenho que fotossintetizantes, eu tenho essa estrutura que é o cloroplasto. Lá nesse cloroplasto, eu tenho um monte de, parece umas moedinhas uma em cima da outra, que são os tilacoides. Quando eu pego esse tilacoide, dou um zoom e olho na membrana dele, ele tem um complexo antena que tem essa estruturazinha, essa molécula de clorofila. É justamente a clorofila que dá esta pigmentação verde para as plantas. Né? Tem tipos diferentes de clorofila, no caso específico das plantas, é essa clorofila que é verdinha. E é por isso que as plantas são verdes. As algas verdes também são verdes porque tem o mesmo tipo de clorofila das plantas terrestres, o que é mais uma das características que mostram a ancestralidade desses dois grupos. Mas, então, estamos indo lá para a membrana do tilacoide que está dentro do cloroplasto, que está dentro da célula. Essa clorofila ela funciona como uma antena que capta luz. E aí, vamos para a primeira fase da fotossíntese, que é a fase clara. Então, o que acontece? Essa clorofila ela consegue captar comprimentos de onda dessa luz. Porque vocês já viram, em física, imagino eu, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas que a luz que vem do Sol é uma luz branca, né? O Sol é branco, a gente vê ele amarelo por conta da incidência dele na atmosfera e também pela coloração artificial que é feita nas imagens do Sol, porque ele está amarelo, né? Mas a cor que ele vem, ele manda luz branca. Dessa luz branca tem todas as luzes todas as cores que você consegue enxergar, né? Que passando por um prisma você consegue deformar ela. Você tem prismas naturais, por exemplo, o arco-íris. Ele tem aquelas cores justamente porque as gotículas de água que estão na atmosfera funcionam como se fosse um prisma e acabam separando essas cores. Enfim, dito isso, porque quando você tem na luz do Sol tem todas as cores.
Mas a planta não absorve todas as cores. Se absorvesse todas as cores, você nem enxergaria ela do jeito que você enxerga. Na verdade, a planta, né, ela consegue absorver, graças à clorofila dela, em 2 picos de espectro de luz. Aqui próximo da luz azul e do ultravioleta, e mais aqui para o vermelho. Então são os 2 espectros que ela consegue absorver. Sabe o espectro que ela menos absorve? O verde. Ou seja, ela reflete toda a luz verde que bate nela. E é por isso que você enxerga a planta verde. Beleza? Não vou entrar em mais detalhes aí. Procure o seu professor de física. Vai estudar física ótica para entender como funciona a visão, refração, enfim. Dito isso, então a planta ela absorve em 2 picos, aqui perto do azul e aqui perto do vermelho. Na luz do sol tem tudo, então a planta não precisa se preocupar com isso. Mas se eu fosse mandar uma luz artificial, então eu poderia mandar uma luz aqui mais no comprimento de onda para o vermelho, que a planta absorve bem, ou então aqui mais perto do azul violeta, que ela também absorve muito bem. Beleza? E isso acontece justamente por conta dessa clorofilazinha que está lá na membrana do tilacoide. Então, na fase clara da fotossíntese, o que vai acontecer é, eu preciso de luz, aí lá na membranazinha dos tilacoides, eu vou ter a conversão de energia luminosa em energia química. Essa energia química vai alimentar os próximos processos da fotossíntese lá na fase escura, e é lá na fase escura que eu vou ter finalmente a geração do carboidrato, beleza? E tem 3 processos que estão acontecendo aqui na fase clara. A fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água. A fotofosforilação, foto, luz, fósforo, de fósforo, e a ação de adição. Então eu tenho a adição de fósforo utilizando a luz como energia. Isso de forma cíclica, contínua, e de forma acíclica. Acontece uma vez só. Vamos para os exemplos. Então, olha só, calma. Essa imagem aqui dá um trauma na galera, mas vamos entender. O que acontece é o seguinte. Lá na membrana dos tilacoides, eu tenho esses 2 fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1. Na fotofosforilação acíclica, o que vai acontecer é o seguinte. Eu primeiro tenho a fotólise da água. Então a molécula de água, H2O, a luz do sol foi lá e puf, quebrou essa ligação. Então agora eu tenho os hidrogênios separados do oxigênio. Esses hidrogênios são super, hiper, mega, ultra importantes. A célula segura eles. Esse oxigênio que está solto aqui não me interessa aqui agora. Aí o oxigênio está desequilibrado, aí se junta com outro oxigênio desequilibrado e agora ele está equilibrado na forma de O2, gás, oxigênio. E aí é por isso que a planta, é por isso que a fotossíntese libera oxigênio. Essa molécula de oxigênio veio da molécula de água. Talvez você tenha aprendido errado que na fotossíntese acontece a conversão do CO2 em oxigênio. Fake news! Não é. Esse oxigênio que é liberado na fotossíntese veio da água, da molécula de água que foi quebrada. Fica com o hidrogênio, manda embora o oxigênio e é por isso que eu tenho a liberação de oxigênio na fotossíntese. Primeira fase, primeira coisa que acontece na fase clara, quebra a molécula de água. Pega esses hidrogênios e esses elétrons que serviu, aí leva eles para o fotossistema 2. Aí o que vai acontecer? Essa luz vai excitar esses elétrons que vão ficar energizados, agitados, e esse excesso de energia vai ser transferido para esse sistema, onde o que vai acontecer? Ele vai pegar um ADP e juntar com um fosfato, pluf, e formar um ATP, o meu adenosina trifosfato. E aí sim eu tive a produção de um pouquinho de ATP. Daí, esses elétrons vão, deixaram de estar excitados, vão receber energia luminosa de novo, vão ficar agitados e aí esse fotossistema vai continuar e vai pegar agora aqueles hidrogênios que estavam soltos e vai juntar um NADP com um NADPH e vai carregar esses hidrogênios. Então agora nessa fase, nessa fotofosforilação acíclica, eu tive produção de ATP e produção do NADPH, que é um carregador de hidrogênio. Hidrogênio esse que veio da molécula de água. Beleza? Isso acontece de forma cíclica. Então toda vez eu tenho que ter a quebra da molécula d'água, pego os elétrons, vai, excita e pronto. Só que eu também tenho isso acontecendo de forma cíclica contínua.
que é a mesma ideia, só que é no fotossistema 1, que ele vai pegar esses elétrons, também vai excitar, aí ele vai decair, né, transferir essa energia dele para a produção de ATP, excitado de novo e vai então de forma contínua aqui. Então você tem a fotofosforilação acíclica, acontece só uma vez, então toda vez eu tenho que quebrar a molécula de água, pegar os elétrons e vai. E no fotossistema do 1, né, primeiro é o 2, depois é o 1. E no fotossistema 1, eu tenho esses elétrons, eles são excitados, aí produz ATP. Aí são excitados, produz ATP. São excitados, produz ATP. De forma cíclica. Beleza? Fechamos aí a fase clara. Agora vamos para a fase escura. A fase escura ela já acontece num outro local. Ela acontece lá no estroma, no espaço aqui separado. Não é mais nos tilacoides, é nesse espaço. Seria tipo o equivalente ao citoplasma do meu cloroplasto. Não é esse nome, tá? É como se fosse, fazendo um paralelo com a célula. Bom, então aqui eu já não preciso de luz. Então isso pode acontecer se tiver luz, vai acontecer. Se não tiver luz, também pode acontecer. Ele simplesmente não usa a luz, beleza? É aqui que vai acontecer o ciclo da fixação do CO2. Então aquele gás carbônico é aqui que ele vai ser adicionado de hidrogênios e vai ter a produção do meu carboidrato. No ciclo das pentoses, chamado ciclo de Calvin-Benson. Então tem uma enzima, a enzima rubisco, que vai participar desse processo aí, ajudando a produção de carboidrato. Então funciona mais ou menos assim. Então eu tenho a entrada dessa molécula de CO2, ela entra aí no ciclo de Calvin, e o que vai acontecer? Eu vou ter várias transformações químicas que vão acontecer nesse ciclo, tá? Todo aquele ATP que foi produzido na fase 1 vai ser usado aqui agora para energizar essa produção de açúcar. Todo aquele NADPH que foi produzido lá na fase clara, agora ele vai pegar e mandar. Lembra que eu falei que o NADPH é um transportador de hidrogênio? É para cá que ele está transportando o hidrogênio, está adicionando hidrogênio aqui para fazer o meu carboidrato. Então, no final desse processo, eu tenho a saída da minha glicose, né? C6H12O6, e o que sobrou aqui vai ser regenerado de volta. Aí entra a participação da enzima rubisco, gasta mais ATP para reorganizar esse negócio para voltar para a fase molecular que vai se ligar com esse carbono e iniciar o próximo ciclo. Né? Por isso que ele é um ciclo. Ele já tem um precursor ali que vai se juntar com o gás carbônico, acontecem essas transformações químicas, sai a glicose, o que sobrou é regenerado, gasta ATP e aí volta e segue o ciclo. Por isso que ele é um ciclo. Esse é o ciclo de Calvin, o ciclo da pentose. Beleza? De modo geral, então, o que acontece é o seguinte: nas reações de claro, eu tenho a produção de tudo que eu vou usar lá na reação de escuro. Por isso que é um processo funcional. O que acontece nas reações de claro alimentam os processos da reação de escuro. O ATP que foi gerado aqui vai ser gasto aqui. O NADPH, que está carregando o hidrogênio daqui, vai jogar o hidrogênio lá. A consequência disso, esse ATP vai ser gasto, vai sobrar o ADP de fosfato, e o fosfato que vai vir aqui produzir mais ATP, e a mesma coisa, esse NAD que perdeu hidrogênio, ele volta para cá para carregar mais hidrogênio. Então são processos que estão se retroalimentando. Lembrando que é na fase clara, pela quebra da molécula de água, você tem a liberação do oxigênio, e é aqui que o gás carbônico entra para ter a produção de glicose. Então são dois processos que estão acontecendo em regiões diferentes do cloroplasto. Reações de fase claro, lá na membrana do tilacoide, ciclo de Calvin, fora, ali na região do estroma, que seria como se fosse um citoplasma do cloroplasto. Beleza? Tranquilo? É isso a fotossíntese, pessoas. Não é muito complicado. O que a gente vai diferir é em relação ao metabolismo de algumas plantas, né? Aí são peculiaridades que a planta pode ter, que em vez de ter o ciclo de Calvin-Benson, ela pode ter uma outra forma de fixação, né, que não seja essa, mas não é nada que vai impactar muito na minha planta, beleza? Então, recapitulando, a gente tem a fotossíntese, que é a produção de matéria orgânica, fase clara, vai ser a fotofosforilação e a fotólise da água. Aqui a fotofosforilação é o processo que vai gerar ATP e o NADPH.
a fotólise da água é a quebra da molécula de água, fica com os hidrogênio, manda embora oxigênio, por isso que a planta libera oxigênio, por isso que a fotossíntese libera oxigênio, e a fase escura, o ciclo de Calvin, que vai ter a fixação de carboidrato para produção, aliás, a fixação de CO2, né, gás carbônico, para gerar carboidratos. E essas moléculas é que vão ser usadas aí depois para a respiração celular. Então, voltamos aqui para essa imagem. Começamos aqui, terminamos aqui. Beleza, pessoas? Bom, esse foi o nosso vídeo sobre fotossíntese, tá? Agora temos só 2 temas para terminar de falar de metabolismo. Uma aula só de respiração celular e a outra sobre quimiossíntese e fermentação. Beleza? Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu joinha. Se quiser, deixe um comentário aí para eu saber se você gostou, se está funcionando, se você tem sugestões de temas, né, para além de metabolismo. E lembrando, pessoas, que essa aqui é uma aula de nível básico, tá? Se você quiser um aprofundamento sobre metabolismo, deixa aí no comentário também, que pode ser um tema para um vídeo futuro. Beleza? Então é isso então. Falou, valeu para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.